Olá, boa noite. A gente está de volta com a Amazônia em Quarentena, dessa vez no circuito internacional. Hoje é dia 19 de agosto e a gente está gravando o 23º episódio com o Matheus Pacheco, diretamente do Japão. Aí já é dia 20, né, Matheus? Então, a gente está falando com o futuro. Primeira vez eu quero registrar isso, porque isso para mim, eu criança ia achar isso o máximo. Então, e, Matheus, eu vou pedir para você se apresentar, mas antes eu queria já te agradecer por fazer esse registro com a gente. Muito obrigada. É muito importante a gente, né, ter uma contribuição daí do Japão. Está sendo ótimo, maravilhoso poder ouvir você. Foi muito aguardado. E está todo mundo muito curioso para saber o que está acontecendo aí nesse 20 de agosto. Então, o que promete, né? Uhum. Tá bom, muito obrigada. E aí eu vou passar para você, vou desligar meu microfone e aí você se apresenta e conta como que você chegou aí no Japão, tá bom? Muito obrigada. Meu nome é Matheus Pacheco, eu tenho 20 anos. Eu acabei de terminar o meu meu quinto semestre na Faculdade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, e eu estudo Relações Internacionais e Japonês. Eu era aluno do Colégio de Aplicação da UERJ, o CAP, e lá eles têm um projeto. A UERJ tem um projeto com essa universidade que eu tô, de intercâmbio de alunos. É, eles têm muitos intercambistas para ficarem um ano, de gente de japonês que vai para o Rio e de estudantes de japonês no Rio que vem para o Japão. E também tem esse projeto que eu faço parte, onde todo ano mais ou menos 3 alunos são selecionados para virem para cá para graduarem e se formarem no que, na minha época, quando eu vim para cá, era ou Relações Internacionais ou Letras, mas hoje em dia é mais que uma junção dos dois. Mas foi um processo seletivo bem. é, assim, ele não foi difícil, mas ele foi extenso, sabe? Foram vários passos, muita chamada, muita entrevista, mas foi um processo que foi até, assim, bem tranquilo em comparação aos outros processos de bolsa e tudo mais. E aí, no final, eu consegui vir para cá, eu recebo bolsa todo mês do governo. E é isso. Eu tenho ainda três semestres para ir aí. E é uma vida muito, muito engraçada, eu acho que você pode dizer, morar no Japão. Eu enrolo aqui com o microfone. Obrigada, Matheus. Parabéns mais uma vez. Os meninos não sabem, mas a UERJ é a universidade, só para registrar, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma universidade estadual, e tem um colégio, aplicação, um colégio da universidade, que é público também, né? Uhum. Sim. E é isso que o Matheus estava falando, que onde estudava e é quem tem o convênio aí com a universidade onde ele está, no Japão. Matheus, vou abrir agora para os professores perguntarem, para a Kátia e para os meninos. Kátia, Uhum. vou começar com você de novo. Tá. Oi, Matheus, prazer em conhecê-lo. Queria que você contasse um pouquinho para nós como que está sendo essa experiência aí de isolamento, né? Conta um pouquinho para nós o que você mais estranhou, assim, no Japão, quando você chegou, né, no primeiro momento, e agora, com esse período aí de isolamento social, como que está sendo a sua experiência, né? Tanto cotidiana, quanto com relação também aos estudos, tá? Uhum. É, Bom, quando eu cheguei aqui, eu lembro que, para mim, a maior loucura foi. Venho do Rio, né? Então eu tô acostumado com um monte de é, barulho e vendedor, tipo, gritando no trem e coisa no ônibus o tempo inteiro. E quando eu vim pra cá, a primeira coisa, desci do aeroporto, a gente foi pegar o trem e o trem era tipo um silêncio, assim, absurdo, sabe? E eu acho que de início
a coisa que mais choca o brasileiro que vem para cá é o quão quieto e meio que até distante é o japonês das outras pessoas, sabe? E aí foi uma questão de costume até eu me sentir ok com essa realidade nova de estar num lugar onde as pessoas não são tão, sei lá, ativas e energéticas quanto são no Brasil. Mas isso afeta muito o meu cotidiano hoje em dia durante esse período do corona. Eu tenho sorte porque eu não moro sozinho, eu divido apartamento com uma amiga e por isso eu não tô na pior situação de, assim, morar sozinho e ter que me isolar completamente das pessoas durante 4 meses agora já. Mas definitivamente é uma experiência que é muito, muito estranha, né. O Japão, ele tem o costume já de ser bem responsável em relação a doenças e aqui já as pessoas já têm o costume de usar máscara e tudo mais. Então, eh, essa adaptação não foi tão difícil assim, de me acostumar a usar máscara e tudo mais, porque eu já meio que aprendi isso quando eu vim pra cá. Mas eu acho que pra mim a parte mais difícil definitivamente é essa falta da interação social e de não poder, eh, conviver com outras pessoas, não poder ir para a universidade para ter aula, não poder, sei lá, almoçar no refeitório da universidade, sabe. Eh, para mim que tá sempre, não sei, acho que acostumado com essa interação e que eu sou uma pessoa que eu sinto falta de poder sair e tudo mais e poder fazer coisas na rua. Definitivamente essa é a parte mais difícil da da do do da vida aqui. Assim, eu imagino que seja para todo mundo assim, mas num país onde você já está acostumado com essa onde já é difícil, eh, ter um pouquinho desse calor e dessa interação social com outras pessoas, um período como esse definitivamente deixa tudo mais difícil. Eh, mas eu acho que aqui no Japão definitivamente, e acho que em comparação ao Brasil, a experiência é muito menos difícil do que é aí, sabe. Eh, a gente aqui, por exemplo, o governo ele não decretou quarentena em si, sabe, a gente não foi obrigado a ficar em casa, porque o governo aqui não pode fazer isso. Então ele decretou um estado de emergência, onde praticamente tudo fechou, os trabalhos começaram a ser à distância também, e aí a minha universidade também foi à distância, mas assim, os mercados estavam funcionando ainda e tudo mais. E assim, tinha alguns comércios funcionando, e durante esse período de estado de emergência que durou mais ou menos uns 2 meses, eu acho, eh, eu saía acho que uma vez por semana para ir no mercado, e era isso, sabe. Mas, definitivamente era muito mais fácil do que eu vejo que é para as pessoas aí no Brasil, sabe. Eu ainda tinha essa segurança de poder ir no mercado e não me sentir tão preocupado assim, porque eu sabia que as pessoas também são bastante responsáveis e o japonês é muito acostumado com essa situação de tentar prevenir que espalhe isso para o outro, sabe. Kátia, posso passar para o Idris? Sim, Daniela, pode passar. Idris, vou passar para você, beleza? Bom dia, Matheus. Bom dia para você aí, no caso, né? Boa noite. E tá. Minha primeira pergunta é em questão assim, como você tem administrado, tem sido difícil, na verdade, administrar faculdade nessa quarentena, tem assim a questão psicológica também, né? Você fica muito sobrecarregado, pensando em o perigo do vírus, né? E
lidar com tarefas domésticas também, né? O seu cotidiano em si com as atividades nessa quarentena, como tem sido? Poderia Uhum. responder para a gente, por favor? Sim, sim. A minha universidade, ela atrasou acho que umas 2 semanas para começar. A gente geralmente começa no início de março e a gente começou um pouquinho depois e eles decidiram, assim, fazer tudo online. Então, todas as minhas aulas eram online e, de início, eu estava bastante animado, para ser sincero. Eu achei que fosse ser uma experiência ótima, que fosse ser, assim, uma mudança boa, sabe, para pelo menos ver como é que seria. E eu peguei um monte de aula. E, assim, eu acho que foi o exato contrário, sabe? Foi extremamente difícil. Foi muito mais cansativo do que ter aula presencial e, tipo, sei lá, ter que ir para a faculdade. Apesar de ano passado e ano retrasado eu estar morando dentro da faculdade, no dormitório, é, eu ainda tinha que acordar cedo e tal, tudo mais. E com essa questão da aula online agora, foi muito difícil não me deixar ficar sobrecarregado, além de sobrecarregar com tudo, com notícia do corona e tudo mais, me sobrecarregar também com a faculdade, sabe? Porque eu ficava praticamente o dia inteiro aqui sentado no mesmo lugar. Eu comia aqui, tinha aula aqui, aí depois da aula eu ficava fazendo trabalho aqui, aí, sei lá, ficava vendo filme aqui, então eu não mudava de lugar. Eu era daqui pra cama e da cama pra cá, sabe? E era tipo, eu acordava, tomava café e aí tinha aula e ficava o dia inteiro nisso, sabe? E isso depois de, sei lá, 2, 3 semanas é extremamente cansativo. Mas, e assim, eu tenho muita aula de língua, né? Porque eu estudo japonês e esse semestre eu também tinha outras línguas para pegar. E em aulas que são assim tão necessário esse contato com outras pessoas, de você poder conversar e praticar e não só isso, mas discutir também, é ainda mais difícil, sabe? Você não se conecta com o professor e a aula e a matéria quanto você se conecta quando você está em sala de aula, sabe? E aí, depois de um tempo, meio que você acaba perdendo esse sentido que é estar tá ali aprendendo, sabe? E depois de um tempo, meio que vira só, sei lá, é como se você estivesse assistindo um vídeo ou, sei lá, ouvindo um podcast, sabe? Você não tá mais ali conectado com a aula e para um pouco de fazer sentido para você, porque você já tá tão cansado e tão sobrecarregado que no final do semestre já não tem mais nada, nenhuma energia que você tenha para alocar ali para aula, sabe? Então foi realmente bastante difícil esse essa adaptação com a aula online. E semestre que vem também vai ser assim. Apesar de, eu acho que não vão ser todas as aulas, não está decidindo ainda, mas a maior parte também vai ser online. E eu imagino que também vai ser bem difícil e que eu vou ter que adaptar algumas coisas, sabe, para poder não sobrecarregar de novo igual aconteceu esse semestre. Vou passar para o José Antônio. Bom dia, boa noite. Então, queria saber assim, como é que está sendo vista, como é que está sendo visto daí do Japão o Brasil, no caso aqui, como é que eles estão vendo o Brasil? Como é que tá, entendeu? E aí, tem alguma coisa pra dizer? Bom, eu estudo relações internacionais, né? Então eu tenho muita Uhum, aula sobre a situação em outros países e tudo mais. E desde, eu acho que já há um ano a gente tem estudado bastante a situação do Brasil, não antes de toda a situação do corona, sabe? Desde da uhum, situação política. E então assim, nas minhas aulas e na minha na minha ori- no meu, ori- na minha orientação, né? No meu no meu projeto para fazer o meu TCC e tudo mais, a gente já discute bastante
o Brasil e a política e tudo mais. Então, agora com o Corona, é uma situação muito engraçada ser brasileiro aqui e vendo as pessoas reagirem a o que está acontecendo aí, sabe? Porque a gente como brasileiro já tá assim cansado e exausto, sabe? E não aguenta mais ler notícia e ficar assim, para mim já é difícil e eu não tô nem tipo aí submerso na situação inteira. Eu tenho essa sorte de não estar passando por tudo aí, sabe? E para mim já é cansativo. Então, para vocês que estão aí, deve ser ainda mais, sabe? E para o japonês aqui, não só para o japonês, mas para todo mundo que não é brasileiro aqui, ver isso é quase que sei lá, você tá assistindo um zoológico que tá todo mundo só, tipo, correndo fogo e tudo mais, sabe? Porque eles estão assistindo isso e aí eles ficam extremamente perplexos com como é que isso é possível, sabe? Como que, é, como é que um ser humano consegue sobreviver numa situação dessa, sabe? E em aula eu tô constantemente estudando isso. Eles pegam, sei lá, uma notícia do Bolsonaro fazendo, é, sei lá, dando apoio à passeata e falando que tem que sair durante esse período. E aí é o professor, tipo, analisando qual que é a estratégia por trás disso e tudo mais. E eu sempre fico de holofote ali, assim, tipo, tá, e como é que você vê isso? Como é que você acha que chegou nesse ponto? E o que que as pessoas do seu círculo social brasileiro estão pensando sobre isso, sabe? Como que te afeta isso? Então, assim, é muito diferente você sendo brasileiro passando por essa situação, sabe? Porque você meio que vira o, o holofote pro tipo, ó, o país dele tá fazendo isso e a gente espera que nenhum país faça isso também, sabe? Porque é o pior possível de se lidar. É É, quase, pode é falar. quase como se fosse uma chacota, né? Sim, por um lado é tipo, ó, levem o país dele como exemplo de o que você não pode fazer, sabe? E é realmente vergonhoso, sabe, passar por isso, mas ao mesmo tempo é tipo, eu tô passando pela situação mais difícil e eu sei que eu acabo aprendendo bastante sobre isso também, sabe? Eu tenho essa experiência com meio que o pior dos casos e por isso é mais fácil para mim também lidar com as outras situações, sabe? E aí eu aprendo bastante também, sabe? Com os erros, não só de diplomacia brasileira, mas também de gestão e tudo mais, sabe? Uhum, bacana. Vou mandar para vocês notícias de Rondônia. Vai ficar bom também o debate aí na universidade, específica, Sim. né, gente? Então, eu vou passar de novo para a Kátia, tá? E, Kátia, peraí que eu demoro um pouco para desligar o teu microfone. Tá, que experiência, hein, Matheus? Que experiência, né? Enquanto brasileiro, população japonesa, né, tão obediente, né, vamos dizer assim, e entendedora, né, da necessidade disso, né? Mas fala para nós um pouco aí mais sobre essa questão cultural, né? O que você mais estranhou com relação à cultura, né? Tendo em vista que toda a vida havia já residido, acredito eu, no Rio, né? O Sim. que você mais estranhou? Conta um pouco para nós sobre essa experiência também sua aí. Então, eu sempre fui uma pessoa muito interessada em política, né? Tanto que eu tô meio que estudando isso agora. E eu vim num colégio que era extremamente politizado e que tem um movimento estudantil muito forte, que por ser parte de uma universidade também tem um entendimento de política e de um contexto social muito, muito, muito forte, muito importante. E para mim isso antes de vir para cá, para mim toda a experiência da faculdade era uma experiência também política, né, de você
ter uma representatividade política na universidade também. E, para mim, eu acho que quando eu vim para cá, o maior baque foi que o japonês ele é completamente desligado ao contexto político, sabe? A política no Japão é muito específica a um grupo, sabe? É muito conservadora, é muito. É, o, o, o partido que está governando agora tá, sei lá, há 20, quase 30 anos, sabe? Governando, e o japonês ele sente que o impacto dele na política é muito, muito pequeno, sabe? E por isso, na universidade, elas vão perdendo esse caráter político cada vez mais com o passar dos anos, sabe? Então, quando eu cheguei aqui e eu comecei a ter aula de japonês, eu tinha bastante dificuldade com a forma que ainda tenho bastante dificuldade com a forma que as aulas são propostas, né, em japonês. E aí teve um momento que eu pensei, eu vou procurar um conselho estudantil ou o Grêmio para poder falar sobre isso, ver o que eu posso fazer, ver como é que a gente pode mudar isso. E aí eu fui falar com um professor meu de política aqui, perguntando, tipo, com que eu posso falar sobre isso? E aí eu descobri que não tem conselho estudantil aqui, sabe? As universidades no Japão não têm esse costume de ter uma representatividade política pro estudante na universidade e pro grupo estudantil fora da universidade também, sabe? O jovem japonês ele é extremamente desligado à política, e na minha universidade, que já é um pouquinho diferente porque já tem muito mais estrangeiro, e aí por isso já tem um pouquinho mais esse entendimento de um contexto internacional, não tem. E nas outras universidades, então, assim, é menor ainda, sabe? As pessoas, se você perguntar, tipo, o que você acha da política que está acontecendo hoje em dia, o que você acha de tal política que foi implementada ou do que o governo está fazendo, o japonês não vai saber, não vai querer falar sobre, e na maioria das vezes ele não vai estar interessado em aprender sobre, sabe? E para mim, eu acho que essa hoje em dia, e quando eu cheguei, ainda é tipo a maior dificuldade que eu tenho em relação a me conectar com a minha universidade, porque não tem esse caráter político na universidade, sabe? É muito muito estranho você estar numa universidade que não se considera um lugar social e político de destaque, sabe? E tanto que assim, eu como o bom, sei lá, carioca que precisa estar sempre, sei lá, reclamando em relação a alguma coisa na universidade, no momento que eu descobri que não tinha um Grêmio, eu falei, então é isso, eu tenho que ajudar nisso de alguma forma, sabe? E aí eu, com mais um monte de estrangeiro e um monte de japonês, a gente criou um Grêmio, a gente criou um conselho, e aí a gente está agora nessa batalha aí de conseguir puxar os estudantes para participarem disso. Mas ainda é muito difícil, sabe? E hoje em dia, então, que a gente não pode fazer evento, não pode fazer nada, é extremamente difícil angariar pessoas para participar, sabe? Mas eu ainda tô me acostumando muito com não não ter esse contexto político na universidade. Vocês viram, né, o que o Matheus falou, que carioca só vive reclamando da universidade. Agora vocês vão entender melhor por que eu reclamo de tudo. O Matheus, imagino você falando, né, quando você falou do trem, né, e não estou no Japão, né, mas como que isso, imagina o impacto para você, né, porque aqui não tem, eu nem ando de transporte público como eu andava lá, mesmo antes da Covid, né? Eu não andava de transporte público tanto quanto eu andava lá. Aqui as distâncias são bem menores, né? Os meninos achavam que eu estava que pagar um Uber da universidade para minha casa era muita coisa, mas as distâncias no Rio são muito grandes, né? Então eu achava, sei lá, 15 quilômetros
no máximo, que era pouca coisa, é pouco para gente, né? Então dava para eu pagar, mas pensando nas grandes distâncias, então, mas eu imagino, porque quando que eu ia imaginar que eu ia sentir falta de trem, do Japeri, quando que eu ia imaginar sentir falta de ônibus, de engarrafamento, e eu senti tudo falta disso aqui. Imagino você aí, né? Que tô com o mesmo idioma, né? Tô no mesmo país. Imagina longe de tudo, né? Mas é uma experiência, igual a Kátia falou, brabeira. Porradona, mas boa demais, né? Vou passar para... A Kátia já falou agora, eu vou passar para o Idris de novo. Oi, de novo, Matheus. Uma coisa que eu vou falar aqui de novo, não, vou falar agora, né, no caso, é uma coisa que acontece em vários lugares, né? Principalmente quando você é estrangeiro, você chega em outro local, você sente aquele choque cultural, né, aquele impacto. Isso aconteceu com você e provavelmente aconteceu com os japoneses também. Qual é a reação dos japoneses assim quando eles te veem? Você já sofreu preconceito? Algo do gênero? Você poderia contar pra gente isso, por favor? Então, eu falei que o Japão é um país assim bastante conservador, né? E eu acho que, assim, apesar de eu, como negro, vindo do Rio, vindo da Zona Norte e tal, não, nunca vai ser comparado ao que eu passava no Rio, sabe? Mas aqui também existe muito um preconceito com o estrangeiro no geral e com o negro, assim, ainda mais forte, sabe? Por exemplo, o exemplo que as pessoas geralmente trazem sempre é que quando você está procurando por um apartamento, eu só podia morar no dormitório por 2 anos, porque é isso que acontece com os estrangeiros, eles só podem ficar lá por um tempo. E aí eu tive que procurar apartamento para poder me mudar e tal. E uma das grandes dificuldades que todo mundo tem é que aqui, se o proprietário não quiser aceitar ter um estrangeiro, ele é completamente livre de fazer isso, sabe? Ele pode só rejeitar você por você ser estrangeiro e você não pode fazer nada por isso, sabe? E não é só quando você está se mudando. Se você quer ir, sei lá, num bar ou você quer ir num... É tipo... É como se... Onsen aqui é como se fosse tipo umas águas termais, sabe? Que você vai... É tipo um spazinho, sabe? E aí você vai e se e você pode ser rejeitado por ser estrangeiro só, sabe? Facilmente. No trem ou no ônibus ou andando na rua, você tem que se acostumar a ser assim, quase como um espécime diferente, sabe? Uma pessoa que veio de outro planeta, porque é, é isso, e você só tem que se acostumar, você tem que aceitar isso, sabe? E para mim, como negro, isso é meio que amplificado 40 vezes, 50 vezes, sabe? Porque eu tô no trem, eu vou sentar e aí as pessoas que estão do meu lado, elas vão levantar e ir para pro outro assento, sabe? Ou eu tô andando e as pessoas olham para mim como se eu fosse um ser selvagem que a qualquer momento pode atacar elas, sabe? Ou, sei lá, coisas de tipo, nossa, seu cabelo é natural, sabe? É normal isso, você ter o cabelo desse jeito. Sabe? São microagressões às vezes até assim macro que são extremamente cansativas apesar de não ser violento como é no Brasil, é, é muito cansativo e é um contexto que é muito difícil de se acostumar, sabe? E a coisa que mais cansa quando você está morando aqui definitivamente é essa questão de você nunca se sentir parte da sociedade, não importa quanto tempo você passe aqui, sabe? Você vai sempre ser uma pessoa que não vai ser aceita, não vai ser incluída e não tem o que você possa fazer.
é a sociedade. E aí isso volta para o contexto político de o japonês não tem muito interesse político, e aí os movimentos aqui também são muito menores, os movimentos sociais aqui são muito menores, e por isso não tem, é muito difícil de lutar contra isso, sabe? E aí cada vez mais, para mim, pelo menos, essa é a questão que realmente, quando eu penso em continuar aqui, em ficar aqui, é o lado que mais me deixa com receio de ficar aqui, sabe? De não saber que eu nunca vou ser realmente parte da sociedade. É. Muito bom, muito boa pergunta, muito bom, Matheus, poder ouvir você. José Antônio, mais uma para o Matheus? Opa! Eu ia perguntar como foi a adaptação, né? Tipo assim, como foi a tua adaptação e a adaptação das outras meninas. Não sei se tu tem contato com elas ainda ou tal, mas como foi, tipo... É uma questão que a gente sempre pergunta, né? Sim. Então, como eu falei, tem muita gente. Esse meu colégio é um projeto, então todo ano vem 3 alunos. E a minha geração foi a terceira geração a vir para cá. Então já tinha outras 2 gerações aqui. Então já tinha 6 pessoas que eu já conhecia há muito tempo e que eu já tinha contato. E aí, por isso. E assim, as meninas que vieram comigo também, eu já era próximo, então não foi tão difícil esse processo de estar aqui. Eu, em, em nenhum momento eu me senti isolado e sozinho, sabe? Porque eu sempre tinha pessoas que passaram por onde eu estava passando e que estavam passando junto comigo por esse processo. Só um minuto, Matheus, por favor. José Antônio, fecha seu microfone enquanto isso, porque está vindo barulho junto com o Matheus. Desculpa. Não, tudo bem. Mas e aí por isso o processo em si de vir para cá e o que geralmente é comum de você se sentir sozinho e se sentir isolado, eu tive sorte de não passar por isso. Mas eu acho que o que eu demorei mais para me acostumar foi, além de todo esse contexto político e tal, foi a língua também, sabe? Obviamente, o japonês é a coisa mais distante que eu poderia aprender do português, sabe? E eu acho que até hoje eu ainda estou me adaptando a usar o japonês de forma natural e conseguir me sentir confortável com, sei lá, conversar com outras pessoas. Tanto que no início eu tinha pouquíssimos amigos que eram japoneses, porque tinha essa barreira de eu não conseguia conversar com eles, apesar de as pessoas usarem inglês aqui também na minha universidade. E isso também facilita muito a minha vida. Tinha essa barreira de os estrangeiros estão sempre convivendo com os estrangeiros, os japoneses estão sempre convivendo com os japoneses. E aí raramente um fura esse contexto social que tem, esse ciclo que tem aqui na faculdade. Então demorou muito para mim até eu me sentir confortável para socializar com outros japoneses, sabe? Isso é uma coisa que só aconteceu, eu só me senti confortável a fazer isso, eu acho que esse ano, sabe? E no início era bastante difícil, sabe? Eu me sentia quase que numa sociedade à parte da sociedade japonesa, sabe? Eu estava numa universidade que tinha um grupo de estrangeiros, que tem um grupo de estrangeiros muito forte, muito grande, e eu estava sempre assim no meio de outros estrangeiros, então eu nunca me sentia como se eu estivesse assim de verdade no Japão, sabe? A minha universidade é longe do centro de Tóquio, né? Então eu moro meio que no subúrbio, assim, tem um monte de casinhas e tal, é muito. Não tem prédios grandes, não tem neon em todo lugar, não tem loucura o tempo inteiro, sabe? E aí a minha experiência de Japão do dia a dia é muito distante do que você se espera da experiência de Japão
do que você vê nos filmes, na TV e tudo mais. E aí eu também não me sentia como se eu estivesse num ambiente japonês, sabe? E por isso também dificultava para eu me sentir confortável para me incluir nessa sociedade e para me esforçar para ter, sei lá, amigos japoneses e me sentir parte e me conectar com a cultura, porque eu não estava incluído na cultura, sabe? Não tinha esse dia, você tá ali o tempo inteiro na cultura e você meio que tem que aceitar e você vai aprender com o tempo, sabe? Eu tinha como eu escapar isso e não precisar estar passando por isso. E aí sempre que eu pegava o trem e ia lá pro centro de Tóquio e tal, era quando eu tinha esse baque de tipo, nossa, realmente eu tô no Japão, sabe? Porque aí você ia à noite e aí você via prédios gigantescos e luz neon em todos os lugares, karaokê em todas as esquinas e gente, muita gente e sons e tal, e aí você sentia que você estava no Japão, sabe? E aí, com o tempo, eu fui realmente quebrando esse estereótipo que eu tinha na minha mente de o Japão é só o neon, sabe? E aí, com o tempo, eu fui me sentindo mais e mais incluído e mais interessado na cultura e na sociedade. E com o tempo, eu fui me interessando mais também em aprender sobre e tentar, de certa forma, me incluir no limite que eu consigo, né, na sociedade. E hoje em dia eu me sinto definitivamente mais confortável em morar aqui, apesar de todos os problemas. Eu acho que a experiência de morar no Japão é uma experiência muito, muito boa, sabe? Assim, eu falei de vários problemas aqui, mas se me falassem se eu quero ou voltar para o Brasil ou continuar morando aqui, eu definitivamente ia escolher continuar morando aqui, sabe? E é uma experiência que eu sou muito grato, definitivamente. Não, é ótimo poder colocar o contato também dos meninos estudando aqui com você, né? E não só com você, eles têm falado com estudantes de outros lugares também do mundo, né? Semana que vem vão falar com um estudante na Rússia, brasileiro que está estudando na Rússia, justamente também para abrir um pouco, pensar no campo de possibilidade deles, né? Hoje eles estão fazendo a universidade aqui, mas tem muita coisa no mundo ainda para explorar. E Sim. E se quiserem isso é para cá, é muito bom. totalmente possível. Então, assim, se vocês quiserem, eu posso aí mandar para vocês um monte de ajuda e pro processo e tal, porque, assim, definitivamente é possível de vir para cá enquanto você estiver se formando e tal, e passar, sei lá, 6 meses, um ano aqui estudando japonês e pelo menos sentindo essa experiência da cultura, sabe? Tá vendo, gente? Tá vendo? Eu sempre gosto de empurrar para ir mesmo. Matheus, eu vou fazer agora uma pergunta, acho que já está dando horário também, mas mais para encerrar, voltando com a questão da Covid mesmo, né? Uhum. Como é que está aí no noticiário? Tem controle? Aqui, por exemplo, já não está dando, tem um boletim diário, né? Mas até isso caiu um pouco. Mas a gente continua controlando o número de mortos e tudo mais, né? Ainda que tenha todo um projeto do governo para esconder esses números. Sim. A gente bateu já, né, 100 mil no último sábado. Enfim, como é que tem sido aí o noticiário sobre a Covid, né? Aqui no Brasil a gente tem pesquisa sobre a vacina, né? A Fiocruz a gente pouco lembra, né? Mas a Fiocruz é um dos países, um dos locais no mundo, né? O Brasil está na corrida pela vacina. Então, como que é o noticiário aí? Se você puder contar para a gente, porque também tem gente que já está de saco cheio de acompanhar e não está conseguindo mais, mas como que você diria que está agora? Como é que estão coordenando, né, com relação à pandemia específica? Uhum.
Então, no início, o Japão demorou bastante para começar a se mobilizar para, assim, se isolar e distanciar e, assim, até entrar em estado de emergência aqui. Demorou, foi bem mais tarde do que os outros lugares e bem mais devagar. E a mídia e o governo, eles não, de início eles não estavam dando tanto destaque assim para a situação, sabe? E aí, depois que os números começaram a aumentar, o governo decidiu declarar estado de emergência. Só que o governo japonês ele tem uma similaridade com o governo brasileiro que ele não conduz pesquisa, ele não pesquisa não, ele não conduz teste, sabe? Os testes daqui, o número de testes no Japão é muito pequeno e por isso é muito difícil de apontar com assim certeza, Precisão. precisão, qual que é o número de casos no Japão, sabe? Porque se você está tendo, por exemplo, se você tem sintomas que são de início, eles falam para você não ir para o hospital, para você não procurar fazer teste. E você só tem que fazer teste quando for quando você tivesse já num caso extremo, sabe? E o governo em si, o primeiro-ministro aqui, ele não está levando a sério o problema, sabe? É muito parecido com o Bolsonaro. A gente aqui, os brasileiros, a gente brinca que o primeiro-ministro, ele é muito uma versão japonesa do Bolsonaro, sabe? Porque ele tá o tempo inteiro negando e diminuindo a gravidade do problema, sabe? Então, depois que o governo decidiu acabar com o estado de emergência, passou uma semana, o primeiro-ministro declarou no jornal que eles iam começar um processo eles iam, ai, como é que é? Eles iam pagar metade de todos os custos de turistas para tipo explorarem o Japão e visitarem o Japão, sabe? E aí eles começaram a injetar muito dinheiro no turismo, porque ia até as Olimpíadas também, né? E aí a Olimpíada foi adiada, então o país estava com essa necessidade de turismo. E aí as notícias todas apoiando o papel do primeiro-ministro e falando que ele estava certo, que deveria fazer isso, porque o Japão necessita muito do turismo e tudo mais. E você via assim, as pessoas, pelo menos do círculo político japonês, não no sentido da política, mas as pessoas que estão sempre falando sobre política, criticando muito os jornais estrangeiros e os jornais japoneses que são voltados aos estrangeiros, sempre assim, cutucando muito o governo japonês por ser tão irresponsável. E até mesmo a governadora de Tóquio, de um tempo para cá, tem se mostrado na mídia e se mostrado ela mesma muito contra o governo federal, sabe? Porque Tóquio é um dos lugares que está sofrendo mais com o Covid e o primeiro-ministro está o tempo inteiro tipo falando, não, a gente tem que continuar com esse programa de turismo, a gente tem que continuar com incentivando pessoas a viajarem, a pegarem trem-bala para viajarem pelo Japão, sabe? E a governadora de Tóquio tá assim, ela é o maior ponto de oposição ao governo e é muito estranho ver isso, sabe? O Covid trouxe muito esse caráter de oposição para para luz, porque agora cada província e cada estado e cada cidade tá tendo uma experiência diferente com o Covid e cada uma tá tendo a sua própria reação e aí isso mostra muito como é instável a relação entre os estados aqui no Japão, sabe?
E por isso, na mídia, isso se mostra, isso de umas semanas para cá, é muito recente, tem se mostrado também, de você ver cada vez mais também a oposição se mostrando também na mídia, sabe? Porque a mídia japonesa foi sempre muito, sempre apoiou muito o governo, sempre apoiou muito também esse partido que está há anos aqui liderando. E por isso é muito o Covid trouxe muito essa experiência de oposição, esse caráter de adversidade na política e na mídia também. Apesar de, na maioria dos casos, o, a mídia e o governo não explorar tanto a consequência e a gravidade do problema, é muito tem se mostrado assim uma questão que está criando assim um rebuliço, sabe, político, e que, se continuar dessa forma, daqui a meses, ou quem sabe ano que vem, daqui a 2 anos, vai ter, sim, uma disputa muito mais política por causa do contexto do Covid, sabe? Muito bom. Muito bom. Bom, eu vou perguntar se alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Matheus, para não ficar muito cansativo. Kátia, vai fazer mais uma? Não, eu só quero agradecer ao Matheus pela oportunidade, né? Parabenizar ele pela coragem, né, de estar vivendo essa experiência. Eu sei que, com certeza, está sendo, vai ser maravilhosa na tua vida pessoal, profissional, mas requer coragem, né? Então, assim, parabenizo por essa iniciativa sua, pela coragem, e agradeço mais uma vez por ter aceito, né, participar aqui do Amazônia em Quarentena. Com certeza enriqueceu por demais, né, todo esse processo de lives que a gente vem fazendo com pessoas de vários lugares. Então, muito obrigado mesmo, Matheus, e força aí. Meninos, vocês querem falar alguma coisa para ele? Pegar os contatos para um dia vazarem? Eu vou agradecer o Matheus. Muito obrigado, Matheus, por estar participando aqui com a gente. E se puder me adicionar lá no Facebook, beleza. Ainda pode fazer uma pergunta? Claro, pode. Eu queria perguntar se, por exemplo, aqui a gente tem o Sistema Único de Saúde, né? Uhum. E todas as nossas despesas, né, com a saúde, né, despesas com a saúde pessoal, elas são o governo paga, digamos assim, né? E realmente no Japão existe um sistema desses igual ao do Brasil e o governo tem alguma ação, se caso não tenha o sistema, o governo tem alguma ação que custeie o tratamento ou os cuidados pessoais, né, com a saúde dessa pessoa que esteja com o Covid-19? Sim, tem é parecido com o Sistema Único, não é igual, tão não é tão bom quanto é no Brasil, sabe? Não é tão acessível. Você assim, é quase que como se você tivesse que pagar por um plano de saúde, e aí você tivesse tipo uma certa liberdade dentro desse plano de saúde, mas não é tão acessível e tão bom quanto é o SUS. Mas existe, sim, e até ajuda. Eu não tenho certeza de como está sendo o processo para o Covid, mas pelo que eu vi das pessoas, de algumas pessoas que eu tive contato, as despesas não são tão extensas assim, mas tem, sim, tem os custos de tratamento, e na maior parte do tempo é bem difícil você conseguir acessar, tipo, mais informações sobre como achar isso, e se você pode, por exemplo, fazer teste para você ver se você pegou, se você tem agora. Como eu falei, né, você só pode fazer depois de estar já num caso extremo, e aí por isso
dificulta muito essa essa relação que as pessoas têm com poder se sentirem mais seguras e mais confortáveis caso elas tenham algum problema, elas irem pro que seria o SUS japonês e procurar tratamento, sabe? Então, assim, existe, mas não é perto do que tem no Brasil e, assim, não é nem comparável, sabe? Boa pergunta, Idris. É porque isso acaba aparecendo quando a gente fala nos outros países, sempre aparece nos outros países, né? Boa lembrança, Idris. Vai falar mais alguma coisa? Sobre os contatos, eu te adiciono no Facebook, a gente conversa sobre. Uhum. Pode ser. Muito bom. Eu agradeço mais uma vez o Matheus por parar aí um tempo na rotina dele. Muita força aí, vê se pega menos matéria, menos disciplina agora, né? Pega menos, porque o negócio a gente não sabe quando que vai sair dessa situação, né? Os meninos aqui ainda não estão em aula, a universidade aqui, eu acho que, não sei se esse semestre volta mais, eu acho que mas eu acho que tende a voltar, né? Muitas aqui no Brasil já estão retornando, então já sabem também, né? Não peguem muita disciplina achando que vai dar conta porque está em casa, que sobrecarrega a mente mesmo, é muito difícil. No final fica parecendo que é tarefa, né, Matheus? Tipo, Sim. vira tarefeiro, né? Vira tarefeiro e não assimila tanta E, coisa, assim, né? depois de um tempo, você não tem mais separação nenhuma da faculdade e da sua vida em casa, sabe? Então, é importante, assim, você não subestimar a quantidade de aulas que vai pegar. Achar que vai conseguir. Isso daí foi uma boa observação. Muito obrigado e é isso. Boa sorte. Fique firme aí, porque aí tá longe, né? Eu imagino que você sinta muita falta da família e tudo mais. Estou falando porque eu estou sentindo muita falta da minha família, muito isolada, né? E estou a 3.000 quilômetros de distância, imagino você. E todas essas incertezas de quando todo mundo vai poder estar junto de novo, mas fique firme aí, que você tá bem, você está investindo na sua educação e vamos tentar sobreviver um dia de cada vez. Te agradeço mais uma vez, vou te mandar a documentação como palestrante e tudo mais, e depois a gente vai mantendo contato, porque a gente vai disponibilizar o vídeo e essas conversas, né, vão virar uma possibilidade de transcrição de um livro, e aí se você quiser publicar também no livro, a gente vai abrir mais para os entrevistados, mas isso a gente vai trocando ideia no decorrer do tempo. Muito obrigada, eu vou parar a gravação, mas vocês podem continuar aí, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Bom dia.